Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou pesquisadora na área de proteção de dados, direitos digitais e vulnerabilidades informacionais. Eu venho desenvolvendo um estudo sobre a automação, a biometria e o desafio ético-jurídico trazido pelos sistemas algorítmicos. Hoje eu apresento um trabalho intitulado Opacidade Algorítmica na Análise de Dados Biométricos, entre a proteção de dados e os limites éticos-jurídicos da automação. E eu busco integrar fundamentos jurídicos, filosóficos e tecnológicos para compreender o risco dessa forma de automação. Nós vivemos em um cenário em que a tecnologia de reconhecimento biométrico facial, digital, de íris ou até mesmo de voz se torna parte do cotidiano. Elas estão sempre presentes na segurança pública, nos bancos, no comércio eletrônico, ou seja, na nossa vida do cotidiano, até mesmo na circulação dos espaços físicos. O grande problema é que esses sistemas funcionam por meio de algoritmos opacos, inacessíveis para quem é identificado e muitas vezes até indecifráveis até para as autoridades de controle. Ou seja, o corpo da pessoa vira um dado, mas o modo como esse dado é usado permanece escondido. Para compreender essa ambiguidade tecnológica, eu vou retornar uma imagem trazida por Stefano Rodotà, que é o deus romano Jano. Jano tem duas faces, uma voltada para o passado e outra voltada para o futuro. E dessa forma vivemos em um raro intervalo histórico, em um hiato histórico, em que a tecnologia da informação deixa de ser um instrumento externo para se tornar um tecido da própria estrutura da vida social. Se antes o motor da sociedade industrial era a energia, hoje o motor da sociedade de rede são os dados, especialmente os dados corporais. A nossa lei de proteção de dados, ela classifica a biometria como um dado pessoal sensível, exigindo proteção reforçada. E com toda razão. Enquanto uma senha pode ser substituída, a pessoa não pode trocar o seu rosto ou a íris ou as suas digitais. Ela já nasce com aquelas características e não as abandona nunca mais. Então, Zuboff vai descrever esse processo como parte de um capitalismo da vigilância. É uma economia baseada na captura contínua de informações sobre o indivíduo. No caso da biometria, o risco é ainda maior, porque o corpo ele se torna permanentemente um dado e a sua exposição é, em grande medida, irreversível. Já Frank Pasquale vai descrever esse fenômeno como sociedade da caixa preta. As decisões elas passam a ser tomadas por sistemas invisíveis, algoritmos treinados em bases de dados que ninguém vê e ninguém audita e que podem, com toda a frequência, acabar produzindo alguns vieses. Esses vieses, eles afetam o crédito, o consumo, o acesso a serviços e oportunidades de trabalho e até mesmo direitos fundamentais. Do ponto de vista jurídico, essa opacidade ela viola princípios essenciais da Lei Geral de Proteção de Dados e principalmente direitos previstos na nossa Constituição Federal, como o da transparência, da finalidade, da necessidade, da não discriminação e, sobretudo, da autodeterminação. Do ponto de vista técnico, a questão se agrava. Quanto mais complexo o modelo de Deep Learning, menos explicado ele se torna. É uma relação inversa entre a eficiência e a transparência. Já do aspecto econômico, estamos diante de um mercado bilionário dominado por grandes corporações que concentram dados e poder informacional. Essa concentração gera dependência tecnológica e ameaça a soberania digital, especialmente em países que ainda não têm a estrutura normativa robusta para fiscalizar esses sistemas. De toda forma, a opacidade algorítmica ela transforma o indivíduo em objeto que classifica de forma automática e muitas vezes sem qualquer possibilidade de contestação. Isso representa um risco direto à dignidade da pessoa humana, à igualdade e à liberdade no meio digital. Então é urgente criar mecanismos de auditoria algorítmica, de governança e de transparência e incentivar modelos explicáveis. A transparência algorítmica não é um luxo técnico, ela é condição para garantir uma autonomia, uma proteção de dados e direitos fundamentais. Vale o reforço aqui de que discutir a opacidade biométrica é discutir o futuro de uma liberdade informacional.